Olá, mais uma vez. Antes de mais, agradecer terem assistido ao nosso primeiro webinar e agora, neste segundo, vamos dar então continuidade àquilo que foi o nosso processo investigativo. Sim, se nós queremos pôr os alunos a investigar, nós próprios também temos que dar essa característica investigativa. Portanto, para hoje e neste segundo webinar, vamos continuar a falar sobre atividades laboratoriais, mas neste caso, dando algum peso maior àquilo que será o controle de variáveis e ao trabalho de natureza experimental. Portanto, quando nós, dentro daquilo que é tipos de atividades, começamos a manipular variáveis, e acho que o oitavo ano será um bom ano para introduzir esse contexto nos nossos alunos, com as questões de variáveis em estudo, e eles perceberem um bocadinho aquilo que é a metodologia de trabalho em ciência. Portanto, antes de começarmos qualquer trabalho prático, seria interessante com os nossos alunos, então, debater aquilo que serão o tipo de variáveis que estamos a estudar. Isso chama aqui a atenção para uma coisa que eu acho que é importante. Muitas vezes nós limitamos-nos a pôr a descrição daquilo que é o protocolo experimental. Um exemplo, fui buscar ali à página do IAV. Agora, saber que a tipologia da aprendizagem dos nossos alunos às vezes varia. E, portanto, nós, se queremos valorizar e chegar mais perto aos nossos alunos, além daquilo que será a descrição do protocolo, podemos, por exemplo, investir numa imagem em que, se eu pegar na imagem, eu posso ir buscar e pôr os alunos a descrever os vários pontos. Você lá está, a tal primeira atividade é eles pegarem no protocolo experimental, criar uma imagem e, acima de tudo, ir buscar as várias variáveis então que vamos introduzindo. Depois verificar que dentro do grupo, lá está, em tal contexto do grupo de controle e grupo experimental, verem aquilo que difere. Neste caso, depois perceberem que aquilo que vai diferir vai ser a minha variável em estudo ou variável independente. Na prática, é aquilo que muda de um grupo ao outro. Depois, também, falar em variáveis controladas, que são aquilo que permanece sempre igual de um lado para o outro. E a tal questão de, quando estamos a fazer uma experiência, quando estamos a manipular dados, usar uma única variável em estudo. De modo a garantir que aquilo que vamos medir, e que será essa variável dependente, tem resultados fiáveis. Portanto, esta relação entre variáveis pode ser algo interessante de debater com os alunos antes do início, então, dessa atividade experimental, em que temos protocolo, pedimos para desenhar a experiência e para eles fazerem um levantamento das variáveis que vão ser estudadas. E, portanto, aqui um exemplo, pode ser mais simples ou mais complexo, no entanto, permite ao aluno, então, começar a perceber esse contexto de variáveis. E depois, aquilo que é a interpretação dos dados. Verem que aquilo que vai ser medido é que será a nossa variável dependente. Também posso aqui abordada a questão dos ensaios múltiplos e dos valores médios. Sabendo que às vezes há erros de observação, há erros de medição, quanto maior o número de ensaios, mais fiável vai ser o resultado final. Portanto, esses valores médios dos ensaios múltiplos vão-nos permitir a tirar conclusões muito mais válidas do que os ensaios únicos. Em contexto de sala de aula, isto pode ser feito que em que se tivermos vários grupos a trabalhar na mesma atividade, eles podem partilhar os resultados e, a partir daí, quando formos interpretar esses resultados, usar os valores médios obtidos pelos vários grupos. Cá está, e desta forma conseguem ver que podemos minimizar o erro da amostragem quando trabalhamos sobre médias e não sobre um ensaio único. Como é que podemos incluir isto, então, nas nossas atividades? Eu acho que aqui, quando falamos, então, na troca de energia de matérias ecossistemas, podemos pô-los a pensar nos ecossistemas. Ou seja, de onde é que vem a energia, para onde vai, e, portanto, todo este ciclo de matéria, transferência de energia, pode ser a base de lançamento, então, das nossas atividades. Vamos perceber como é que a energia é usada para fazer crescer as plantas, ou como é que os animais, como já vimos no webinar anterior, usam aquilo que consomem para obter sua energia e matéria, ou o que é que lhes acontece posteriormente quando eles morrem, não é? Portanto, com o ser vivo, quando morre, o que é que vai acontecer a essa matéria que está presente no ser vivo? Portanto, temos aqui uma base de lançamento, cujo objetivo, mais uma vez, é envolver o aluno naquilo que são os critérios que nós queremos definir para a sua aprendizagem. Uma atividade interessante, pode-se ver, e não sei se tem na vossa escola ou não, mas em algumas escolas há muitos projetos nesse sentido, tem a ver com a compostagem, em que basicamente eles veem a parte final. O que é que acontece ao ser vivo quando morre? E, portanto, se tivermos na escola uma estação de compostagem, pode ser uma forma de trabalhar com o aluno. Ou seja, saímos da sala de aula, eles vão ver o que acontece, e isso serve de rampa de lançamento, então, para envolver o aluno na atividade, nomeadamente, que é o que é que vai acontecer aos seres vivos depois de eles morrerem. E lá está o tal fecho do ciclo de matéria. E, portanto, algo que eles têm na escola, se o tiverem, e, portanto, pode ser aqui uma boa forma de começarmos a envolver o aluno nessa atividade. Se não tivermos, também pode ser uma boa forma de, dentro da escola, criar um trabalho de projeto em que eles possam desenvolver uma estação de compostagem, onde vão, então, aplicar esse conceito de decomposição. Também, investigando, e muitas vezes dentro da escola temos áreas com diferentes coberturas vegetais, e por que não começar a perceber o que é que existe no solo que leva à decomposição?
Portanto, uma atividade muito simples que pode ser usada, por exemplo, um funil de Turing, em que eles podem, então, fazer a recolha de amostras de solo ou de matéria morta em diferentes pontos da escola, tentando aqui perceber diferentes tipos de cobertura vegetal e ver se até que ponto essa cobertura vegetal vai ou não influenciar aquilo que será, então, a distribuição de seres vivos. E, portanto, começamos aqui a introdução, a tal exploração do ecossistema envolvente da escola, em que não precisamos sair da sala de aula, mas recorrendo ao estudo dos jardins ou dos diferentes jardins que a escola possa ter, começar aqui a criar uma atividade investigativa onde eles vão investigar aquilo que se passa no solo da sua escola. E lá está. E depois da apresentação. Por exemplo, cruzando aqui os dados daquilo que foi o levantamento de espécies numa área mais natural, com uma grande diversidade, então, de plantas, nomeadamente plantas com folha caduca, onde temos um maior número de quantidade de matéria orgânica, por exemplo, compará-la com aquilo que foi o solo por baixo de um pinhal. E eles verem que a tal diversidade de seres vivos será maior quando temos uma vegetação natural. Isto também nos permite aqui já começar a lançar aquela temática de que modo é que a alteração da cobertura vegetal vai ou não influenciar os seres vivos. Só que em vez de ser puramente teórico, eles têm aqui uma atividade investigativa que vai servir de lançamento a esse dado. E também, lá está, a tal importância de como mostrar esses dados. E, portanto, eles podem pegar os dados e, a partir daí, ser a nossa base de discussão. Ou seja, foram envolvidos, lançamos a atividade, a tal da compostagem, a tal degradação da matéria orgânica, vamos investigar o que é que se passa no solo, que tipo de seres vivos e de que modo essa matéria orgânica em composição vai ou não influenciar a biodiversidade. Portanto, cá está, mais uma vez, um conjunto de contextos de aprendizagem que vai mobilizar diferentes conteúdos das aprendizagens e, acima de tudo, pôr os alunos a investigar uma situação-problema. Aquilo que nas aprendizagens e que a nível cada vez mais no perfil do aluno nos é pedido. Também, outra questão, e que nesta parte vai ser abordada, é que os alunos têm alguma dificuldade, tem a ver com a questão de como é que as plantas vão buscar a matéria orgânica, como é que é produzida. E, portanto, eu aqui levantava a questão-problema. Uma experiência simples, acho que toda a gente conhece, que tem a ver com a experiência de Van Helmont, em que ele, durante 5 anos, colocou uma planta a crescer. Ele mediu o solo no início, mediu o solo no final, mediu depois o peso da planta e só foi ao longo de 5 anos regando. E o que é que eu cheguei à conclusão? Que, ao fim de 5 anos, o solo apenas perdeu 0,5 quilos, enquanto que a planta ganhou 74 quilos. E, portanto, isto começa aqui a criar algumas ideias aos alunos. Portanto, se a planta cresceu, se ganhou matéria orgânica, e se o solo não diminuiu, será que é ao solo que a planta vai buscar a maior parte da matéria orgânica? E cá está, temos aqui uma base de lançamento para uma atividade mais experimental, nomeadamente o contexto de fotossíntese. Associado a isto, também temos outro tipo de atividade que pode haver, geralmente na envolvência da escola, às vezes há um conjunto de estufas, cada vez mais a hidroponia é uma base de produção alimentar e, portanto, uma visita de estudo ou uma estufa de hidroponia também pode ser importante para eles perceber o conceito que aquilo que a planta precisa não está no solo, mas há outros fatores. E lá está, entramos aqui no contexto da água e depois do ar, nomeadamente dióxido de carbono. De modo a ver que é a base para a síntese de compostos orgânicos. Portanto, cá está a tal explicação da fotossíntese, mas sempre sustentada em contextos práticos. Uma atividade que eles podem desenvolver em sala de aula e se temos a oportunidade, lá está, sair, ir a uma estufa, ver um contexto de hidroponia, ou até nós próprios na escola desenvolver um projeto sobre hidroponia, para os alunos verem que não é preciso um solo propriamente dito, mas basta juntarmos água com o dióxido de carbono e se calhar temos aqui a base para a produção então de matéria orgânica. Tudo isto depois pode ser então complementado com atividades práticas. Eu aqui sugiro duas. Uma que é interessante, tem a ver com os discos de espinafres, onde, quando temos discos e são sujeitos a então diferentes intensidades luminosas, vamos ver que eles começam a flutuar. Isto é importante eles perceberem aquilo que é o conceito de reagentes e produtos. Sabendo que, se tiver dióxido de carbono no meio, aquilo vai flutuar mais rapidamente, mas também perceber o porquê da flutuação. E cá está a tal produção de oxigênio que pode ser visto. Também nos vai permitir, lá está, testar variáveis, nomeadamente a luz, não é? A distância da luz à planta e, portanto, como é que tudo isso pode interferir no processo fotossintético. Cá está a tal manipulação de variáveis que é importante começar a trabalhar com os nossos alunos. Ou então, uma atividade mais clássica, usando uma planta aquática, em que vamos avaliar a quantidade de bolhas que são produzidas, não é? E, nas casas, fazer essa associação entre aquilo que é o aumento da planta, a nível de matéria orgânica, e depois aquilo que é libertado. Também estabelecendo aqui a tal relação entre os diferentes ciclos de matéria, nomeadamente o ciclo de dióxido de carbono
e o ciclo do oxigênio, em que eles depois, no final, podemos pedir para eles identificar o tipo de gás. E se calhar aqui eles lembrarem-se um bocadinho aquilo que foi a matéria do 5º ano, em que usando um palito incandescente colocado no tubo de ensaio, vão verificar que ele vai aumentar a sua incandescência. Lá está, o tal indicador da presença de oxigênio. Portanto, temos aqui algumas atividades práticas e aqui o contexto da fotossíntese pode ser interessante, uma vez que, de uma forma muito simples, com material simples de laboratório, podemos criar contextos onde eles vão interpretar e analisar variáveis, de modo a aumentar a sua literacia científica. E depois o protocolo, em que o próprio protocolo, aqui será importante, em que podemos definir graus de dificuldade diferente com o tipo de aluno, mas onde, acima de tudo, vamos pô-los a pensar ciência, em que eles vão tentar explicar porque é que fazem determinados passos, a que tal questão das variáveis e, acima de tudo, a descrição e a aquisição de resultados e, no fim, a tal interpretação desses mesmos resultados. Portanto, cá está, os tais níveis de desempenho que nós falamos no webinar anterior, mais elevados. E isso só é conseguido quando os alunos trabalham de uma forma colaborativa entre eles e depois entre eles connosco no papel de professor. Outra atividade de desenvolvimento pode ser, lá está, as tais soluções de crescimento. Acho que toda a gente se lembra, na altura em que nós éramos alunos e que tivemos que fazer os crescimentos com as soluções de Knopp, em que, usando diferentes concentrações de substratos, podemos pôr a planta a crescer mais ou menos. E, portanto, numa atividade, se tivermos tempo para isso, complementar, onde eles vão investigar, além daquilo que é o processo fotossintético, da água e do dióxido de carbono, que outros elementos do meio são fundamentais. E cá está a questão dos nitratos, dos fosfatos, que depois, mais à frente, podemos usar para quê? Para falar sobre os processos de alteração, nomeadamente os fertilizantes, e qual a consequência que isso vai ter, então, naquilo que é a dinâmica dos ecossistemas e do equilíbrio dos mesmos. Portanto, algumas atividades mais investigativas, onde aqui podemos variar o tipo de substrato usado e ver de que forma a planta vai crescer mais ou menos. E, portanto, temos aqui uma atividade que encadeia na outra. Começamos com a fotossíntese, não é? Onde os alunos vão ver a base da síntese de matéria orgânica, através da água e do dióxido de carbono, e depois, lá está, os tais micronutrientes do solo, os fertilizantes, a questão dos fertilizantes, e como é que isso vai interferir ou não com a questão da planta. Cá está a tal manipulação de variáveis, que eu acho que é importante, e acima de tudo pô-los a discutir processos. Sempre encadeado naquilo que foi o envolvimento. A partir daquela atividade inicial, onde eles foram a uma estufa de hidroponia, onde eles analisaram o crescimento de uma planta com base só na rega e na sua exposição à luz solar. Podemos aqui também fazer a ponte com outros conteúdos, nomeadamente o estudo das células. E aqui, ou em laboratório, se tivermos a oportunidade para isso, usando o microscópio, ou então, podendo recorrer muitas vezes, e hoje temos um conjunto de soluções muito boas na internet, de microscopia virtual, onde os alunos podem estabelecer a ponte entre o processo e depois o local onde ocorre. E aqui temos a fotossíntese, para poder então eles explicarem onde na planta isso vai ocorrer. E, portanto, podemos associar a isto, sempre uma aula de microscopia, onde o aluno vai tentar perceber quais são os organelos celulares onde este processo vai ocorrer. E, portanto, cá está, em vez de estarmos a dar isto de uma forma parcelada, temos aqui uma atividade única que consegue, então, juntar e articular os diferentes conteúdos das aprendizagens do 8º ano. E os alunos vão elaborar o seu conhecimento, o seu raciocínio, a partir de um contexto prático. Ou, preferencialmente, em sala de aula, usando o laboratório, ou então da impossibilidade, recorrendo a um laboratório de microscopia virtual, onde vão simular os vários passos, para chegar à conclusão, então, que o processo fotossintético ocorre nas folhas das plantas, através de um organelo particular, que são os cloroplastos, que é o mesmo que confere a tal cor verde às plantas. Portanto, cá está. Que o que eu acho que é importante é os alunos perceberem aqui um fio de ligação entre as diferentes atividades que estão a elaborar. E depois, como quase resultado final, as prováveis perturbações. Uma das coisas que nós aqui no contexto português temos muito, tem a ver com a questão do fogo. E depois eles vão perceber como é que o fogo, essa perturbação das cadeias alimentares, vai interferir com o equilíbrio. E, portanto, podemos pensar aqui, eles perceberam a função da planta, dentro do contexto de produção de matéria orgânica, de consumo de dióxido de carbono, de oxigênio, e aqui fazendo o contraponto, ou seja, como é que o fogo vai depois interferir com este equilíbrio. Cá está, a tal perturbação às relações alimentares que nós temos no ecossistema. Portanto, a tal interligação e os alunos perceberem que a matéria de ciência está toda interligada e permite um conhecimento mais vasto. Aqui também podemos criar um conjunto de cartas que pode ser distribuído aos alunos para eles analisarem e interpretarem as situações antes e após o fogo. Ver então como é que as dinâmicas de cadeias alimentares,
como é que o ciclo de matéria, como é que a transferência de energia vai ocorrer em diferentes situações, quer antes, quer após o fogo. E, portanto, o conceito de sucessão pode ser perfeitamente aqui abordado e eles verem que a regeneração depois posterior do ecossistema vai envolver algumas alterações. Mas cá está, sempre integrado com a atividade que foi lançada anteriormente. E, por fim, podemos criar, então, um conjunto de fichas que nos vai avaliar isto. Fichas mais da elaboração de atividade laboratorial, onde eles, por exemplo, podem fazer um esquema daquilo que é a célula e identificar os diferentes componentes. Análise interpretativa de algumas experiências, por exemplo, e cá está. E voltamos à mesma questão. Uma avaliação formativa, uma avaliação sumativa. Depende daquilo que a gente quiser. Se quiser uma avaliação para as aprendizagens, pode aumentar aqui o cariz formativo. Se quiser uma avaliação das aprendizagens, vou aqui introduzir o caráter sumativo. Mas lá está. Mas esta sobreposição dos instrumentos, os alunos sabem logo à partida aquilo que podem contar. E, portanto, se a avaliação formativa lhes der pista para a sumativa, acho que o sucesso dos alunos será maior. Também pode ser sempre aqui associada à questão das rúbricas, nomeadamente no trabalho laboratorial. O que nos permite aqui uma rúbrica analítica, que me permite que é ver como é que eles trabalham o relatório, como é que eles usam o microscópio, como é que eles executam preparações e, portanto, temos aqui um instrumento que vai permitir ao aluno um feedback muito mais eficaz e ele perceber como é que ele pode desenvolver, então, atividades que podem melhorar o seu trabalho de sala de aula. E, portanto, toda esta questão da avaliação formativa pode ser feita quer através de instrumentos escritos, quer através do preenchimento de um conjunto de rúbricas que vai permitir, então, ao aluno atingir níveis de desempenho superiores. Também, aqui podemos introduzir outro contexto. Cada vez mais é preciso comunicar ciência. E muitas vezes os alunos têm essa dificuldade em passar daquilo que aprenderam para a comunicação. Por que não pegar essas atividades laboratoriais e pedir aos alunos para criarem um póster investigativo? E, portanto, em vez de estar a fazer aquele relatório clássico, podemos ter aqui mais um instrumento diferenciado em que os alunos vão fazer um pequeno póster para apresentar aos colegas com os resultados da sua atividade laboratorial. E, portanto, será aqui uma forma, um instrumento diferenciado que pode ser trabalhado com os alunos. Portanto, para fugir um bocadinho sempre ao relatório clássico, ao teste e, portanto, criar aqui uma diversificação de instrumentos que pode ser útil no nosso processo de classificação. Mais uma vez, o póster pode ter uma rúbrica onde os alunos também poderão, então, avaliar o seu desempenho. Isto é importante. Temos os critérios que podemos logo definir, mas também aqui, se envolvermos os alunos na elaboração dos escritores, pode ser importante para eles perceberem aquilo que nós queremos deles e aquilo que eles têm que fazer para atingir níveis de desempenho superiores. Portanto, a rúbrica terá esse caráter assim mais formativo, se for uma rúbrica mais analítica, mais focada então no processo, ou então uma rúbrica mais holística, onde vai permitir depois avaliar o produto final. No fim, podemos sempre pôr os alunos a comunicar ciência. E lá está, fechando um bocadinho o ciclo, eles vão voltar à questão da estufa e vão tentar perceber porque é que nós manipulamos alguns parâmetros da estufa, nomeadamente o teor de água, o teor de luz, a quantidade de dióxido de carbono. E, portanto, essa ponte, onde a parte inicial, fechando com a sua aprendizagem, onde eles vão então tentar descrever aquilo que aprenderam e, acima de tudo, comunicar ciência de uma forma mais eficaz e balizada por aquilo que nós queremos, que são os conceitos que aprenderam nas aprendizagens essenciais do 8º ano. Mais uma vez, a questão da rúbrica, se não quisermos estar aqui a analisar só o conteúdo, mas a forma como eles organizam a resposta, a linguagem utilizada, portanto, tudo isso permite-nos dar um feedback muito mais interessante e muito mais eficaz ao aluno. Por fim, podemos depois avaliar, usando os mesmos instrumentos de avaliação formativa e sumativa, em que os alunos vão aplicar aquilo que aprenderam num contexto mais formal de classificação. Portanto, cá está um conjunto diversificado de instrumentos, todos eles pensados a partir de uma atividade única, onde eles vão ser envolvidos, vão explorar diferentes conceitos, vão conseguir explicar, elaborar novas aprendizagens e, no fim, vão ser avaliadas. Portanto, cá estão os tais critérios que são definidos, eles sabem a partir daquilo que devem fazer e, acima de tudo, vão tentar perceber como é que a ciência pode dar resposta a problemas particulares da sociedade. Tivemos aqui a questão dos fogos, que é um problema que o nosso país está bastante vincado e hoje recorrentemente houve na comunicação social, ou então porque é que as estufas recorrem a um conjunto de parâmetros que vão regular a luz, vão regular a concentração atmosférica de gases e qual será a influência nisso na tal produtividade. Portanto, lá está a ciência em ação, a ciência em contexto, que eu acho que é fundamental então para os nossos alunos. Portanto, fica aqui uma segunda proposta de atividades, onde numa única atividade de envolvimento vai levar então os alunos a pensar a ciência de uma forma diferente. De minha parte, resta-me agradecer
Espero que tenham gostado. Espero ver-vos numa próxima oportunidade. Obrigado.